Prontinho? Vamos dar início à nossa catequese? Vamos nos colocar de pé? Vou começar com a nossa oração. Eu espero que a transmissão esteja indo ok. Para os que nos acompanham online, abram aí a oração que está na descrição do grupo. E vamos lá. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, e da sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Este encontro será realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Hoje, com certeza, é o melhor tema. Eu espero muito que a transmissão esteja funcionando. Eu não sei, a internet estava meio estranha. Hoje, com certeza, será o melhor tema desse ano. A gente tinha falado brevemente em uma aula sobre as Sagradas Escrituras, um pouco sobre tipologia. E acho que para mim esse é o tema mais interessante de toda a teologia, de fato. Desde que eu me converti, eu sempre tive muito contato com as Escrituras, mesmo quando eu fui de uma igreja mais pentecostal. Então, desde minha conversão, foi sempre um livro que me acompanhou muito. E, em grande parte, foi um dos grandes impulsionadores para a minha conversão ao catolicismo. Foi ver a riqueza que a igreja trata as Escrituras, que a igreja trata este livro, né? E talvez, para as pessoas que já estão aqui, que já cresceram aqui, talvez elas não percebam a riqueza que elas têm em mãos, né? Eu que vim de fora, que via pequenas migalhas do lado de fora, quando eu cheguei aqui eu encontrei um tesouro. E talvez seja muito mais esse processo de nós também encontrarmos esse tesouro e percebermos a riqueza que está do nosso lado. E a Escritura é essa fonte para nós de compreensão da realidade. É interessante porque o cristianismo ele consegue ser acessível tanto para leigos, né? A gente já falou isso também na tradição, na aula sobre a Sagrada Tradição, e da igreja, que ela consegue pegar todos os públicos. Então, para aqueles que querem mais informação, tem uma fonte inesgotável, né? Existia um santo que, acho que foi até o Fábio que nos contou, que só de meditar na Ave Maria, você poderia ficar a vida inteira nessa oração meditando, né? Contemplando esse mistério. E basicamente o que a gente vai fazer aqui na tipologia é contemplar mais ainda. O meu convite para vocês aqui nessa aula de tipologia, vocês se interessem mais por ler as Escrituras e por se aprofundar nessa riqueza que existe. Eu vou trazer somente alguns exemplos nessa aula e aqui eu vou dar no começo uma definição sobre tipologia, como fazer esse estudo, como aprender a fazer, mas muito mais nessa aula aqui a gente vai falar de alguns exemplos. E a ideia é que ao final vocês realmente percebam a riqueza que existe na nossa fé, para que isso sirva de incentivo para vocês estudarem também, tá bom? É o próprio Cristo que diz que as Escrituras testemunham a respeito dele. As Escrituras falam sobre ele. E não somente no Novo Testamento, né, que ele fala porque ali tem claramente a pessoa de Jesus Cristo. Tudo bem, no Antigo Testamento não apareceu o Messias, mas ele está ali. Porque quando Cristo fala que as Escrituras testemunham a respeito dele, ele não está falando do Novo Testamento, porque não tinha Escritura do Novo Testamento. Ele está falando exatamente do Antigo Testamento. Ele está falando assim, olha, as Escrituras
Agora, quando a gente chama de Escrituras, a gente contempla o Antigo e o Novo Testamento, mas as Escrituras do Antigo Testamento dizem a respeito de mim. Lá em João 5, se vocês derem uma olhada, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia. Se vocês derem uma olhada lá em João 5, ele fala assim, olha, as Escrituras dizem respeito a mim, ele está falando para os fariseus, as Escrituras falam a respeito de mim, só que vocês não vêm até mim para que tenham vida. Ou seja, vocês estão presos às vezes naquela letra, mas vocês não conseguem chegar até mim. E aqui, o que eu já falei uma vez na aula das Sagradas Escrituras, as Escrituras não são um fim em si mesmo. A gente lê as Escrituras para que a gente esteja cada vez mais próximos de Cristo. Tá? Não é para que a gente saia aqui com um cabeção, sabendo um monte de informação. Não é esse o propósito, né, dessa catequese. O propósito é para que a gente ame a Deus de fato, para que a gente queira estar mais perto dele. O fruto dessa catequese é a esperança que seja muito mais nós desejarmos estarmos perto de Cristo do que propriamente a gente fazer um tratado teológico. Do que propriamente a gente encher só a cabeça com um monte de livro e não conseguir ter uma vida mais próxima de Deus. O propósito dessa catequese é exatamente esse. E com a tipologia, eu espero que esse objetivo seja alcançado. Então, a tipologia é literalmente os estudos dos tipos. Que tipos? Que tipos que nós estamos estudando nas Escrituras? As diferentes figuras do Antigo Testamento, do passado, que apontam para Cristo. Então, existiram personagens, pessoas, histórias, e a gente entende que toda a Escritura ela está apontando para Cristo. Ou seja, todas essas histórias, em algum elemento, elas nos mostram um aspecto de Jesus. Então, se a gente olhar, sei lá, para Juízes, o livro de Juízes, se vocês olharem aquele livro, é um caos, é um completo caos. Mas você vai vendo que Deus vai levantando juízes que dão paz para o povo, ainda que uma paz temporária. Uma tipologia besta. Essa paz temporária, Cristo dá uma paz perpétua, uma paz perene. Ele, como um verdadeiro juiz, ele é aquele que liberta o povo dos seus opressores e dá uma paz verdadeira. Porque, se você olha em Juízes, a paz deles dura 40 anos em média, e aí eles se corrompem, aí vem um rei mau, começa a subjugar, eles clamam a Deus, Deus levanta um juiz que julga aquele povo e beleza, mais uma guerra, o povo tem paz. É isso que vocês vão ver no livro de Juízes. E Cristo, sendo o juiz perfeito, é aquele que vai dar uma paz plena. Com esse exemplo, eu já estou dando uma noção para vocês do que é tipologia. Então, existem os tipos, que são essas pessoas, mas existe um arquétipo. O arquétipo é o princípio. Arque, no grego, significa princípio. Então, o arquétipo, o princípio primeiro, o tipo primeiro, é Cristo. Tudo bem, Cristo veio depois, né? Na sua encarnação ele surge depois, ele aparece depois, mas ele é eterno. E tudo foi criado a partir dele. Então, todos esses tipos, todas as pessoas que prefiguram a Cristo, apontam diretamente para ele. Então, nós sempre dizemos que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. E que o Novo ilumina o Antigo Testamento. Tudo bem? Então é como se o Novo Testamento trouxesse luz para que a gente pudesse olhar para o Antigo Testamento com muito mais riqueza e falar assim, tá bom, eu entendo isso agora por causa do Novo. O Novo está me explicando o que está acontecendo no Antigo. E o Antigo está me apontando para o Novo. Eles se comunicam, eles não são interdependentes, eles dependem de si. Eles estão comunicando um com o outro. Beleza? E aí, a leitura tipológica é propriamente a leitura da igreja. É uma leitura, por assim dizer, uma leitura mais mística das Escrituras, onde a gente está buscando o sentido real. Na catequese, no Crisma, com os jovens que a gente está fazendo, nós explicamos para eles sobre toda a vida de Cristo ser um mistério. E a gente falou isso na aula sobre Jesus, não foi? Na última aula de Cristologia a gente falou que toda a vida de Cristo é um mistério. Então a gente nunca vai conseguir contemplar totalmente. Então o que a gente faz é tentar pegar o máximo de informação e meditar naquilo. Mas a gente nunca vai conseguir encerrar o mistério de fato. Então se a gente ficar se debruçando naquela mesma passagem das Escrituras, eu ouvia alguns irmãos das minhas antigas igrejas que falavam assim, as Escrituras se renovam todos os dias. Não, tipo, o texto é o mesmo. Se você ler, é o mesmo texto, assim. O que muda, na verdade, é você. Você está com uma compreensão maior do texto, você está conseguindo aprender mais do texto, você está conseguindo se debruçar mais. Talvez aquela passagem que chamou mais a atenção dessa vez que você leu,
Assim, o texto não mudou, era o mesmo texto, mas você leu dessa vez e você falou, caramba, parece muito com o momento que eu estou vivendo, né? E a gente vai pegando essas partes. Por isso que é importante a gente sempre ler as Escrituras. Porque um texto que você vai ler hoje, você vai falar, tá, ok, mas daqui a uma semana você vai ler e falar, nossa, isso fez muito sentido para mim. E é assim que é na sua vida. Se você pegar, às vezes, o mesmo livro e ler uma segunda vez, você vai falar, nossa, eu tive uma percepção diferente desse livro. Porque você mudou, não o livro em si. E como é que eu posso aprender mais sobre tipologia? Então, antes da gente entrar na tipologia, como é que eu posso aprender sobre tipologia? Em primeiro lugar, a gente só consegue relacionar as figurinhas quando a gente conhece as figurinhas, né? Eu só consigo relacionar um para-choque com um carro porque eu já vi o carro com para-choque. Talvez seja um exemplo muito besta, mas assim, eu consigo vincular a hélice com o ventilador porque eu vi eles juntos, eu vi eles concatenados. Mas eles são objetos separados, entendeu? O ventilador é meio que um aglomerado de coisas. Ele pega uma grade, ele pega um motorzinho, ele pega uma hélice, pega um negócio para encaixar na parede, e isso a gente chama de ventilador. Mas são coisas separadas. Então, para eu aprender a conectar essas figurinhas, eu tenho que aprender com a Bíblia. E é lendo a Bíblia. Então eu só vou aprendendo essas figurinhas lendo. E no começo vai ser mais difícil. No começo vocês vão pegar uma passagem do Antigo Testamento e vocês vão falar assim, eu não entendi bulhufas do que ele está falando. Eu não entendi nada do que esse texto está me dizendo. E é assim mesmo. É assim mesmo, porque você não nasce aprendendo a andar. Você não nasce aprendendo a fazer as coisas. Você, quando vai aprender a ler, você aprende vogal, consoante, depois você vai aprendendo a unir palavrinha, fazer o som. Até uma hora que você vai conectando todas as coisas e aquilo faz sentido. E aquilo tem um significado. É a mesma coisa com a leitura das Escrituras. Então vocês vão começar a ler. Assim, eu recomendo sempre que vocês comecem pelo Novo Testamento, porque é mais fácil a leitura mesmo. E depois vocês vão para o Antigo Testamento. Mas quando vocês chegarem no Antigo Testamento, vocês vão ver umas passagens mais pesadas, que vocês vão falar assim, eu não entendi nada. Por que ele está mandando que o sacerdote se vista assim? Por que ele está mandando que o templo seja feito desse jeito? Por que ele está pedindo tal objeto? E está tudo bem. É uma questão de tempo. A gente precisa dar tempo para aprender as coisas. Talvez a gente aprendeu com essa nossa cultura do Instagram que as coisas são muito mais imediatas, né? Que a gente tem que aprender as coisas em 15 segundos que a gente vê no Reels, né? Que se a gente não pegar, a gente não aprendeu. Com a fé não é assim. Tanto que quando Cristo fala sobre a fé, ele fala sobre um grão de mostarda. E ele fala que se torna uma grande árvore. Mas ela não se torna em minutos, né? Levam-se anos, décadas, para que essa árvore se torne grande e frondosa. E é de uma semente pequena mesmo. O grão de mostarda é minúsculo. E ele se torna uma árvore frondosa. Mas leva-se tempo. Então a gente precisa lembrar que o conhecimento ele leva tempo. Ele leva uma constância. Lembra daquela fábula da lebre e da tartaruga? Né? É clássica aquela, né? A lebre lá, eu sou bonzão, corre. Fala, agora eu vou dar um cochilo. E a tartaruga ela vai lá. A gente falaria que ela é meio doida, né? Mas, ela ganha no final. Porque e na vida é assim, ganham os que são constantes, ganham aqueles que permanecem. Deus nos pede muito mais constância do que esses picos meteóricos. É isso que Ele pede de nós, entendeu? Quando a gente olha, por exemplo, eu estou falando vários exemplos, né? Mas assim, quando a gente olha para Zacarias, pai de João Batista, ele já tinha lá para os seus 80, 90 anos. E ele está no templo servindo. Ele estava no templo servindo o tempo todo. E foi só aos 80 anos que um anjo veio falar com ele. Então foi nessa constância, nesse dever, que em um momento o anjo foi falar com ele. E aí foi falar assim, Zacarias, o Senhor viu graça em você e vai vir um filho aí. Como assim? Né? Como assim? Eu tenho 80 anos, minha mulher também já está velha. Muito parecido com Abraão e com Sara. Olha um tipo aí. Entende? Entende como a gente começa a conectar os eventos? A gente começa a falar assim, teve alguém também no Antigo Testamento que aos 90 anos ficou grávida, que foi Sara. E agora a esposa de Zacarias, Isabel, está grávida também, idosa. E era um filho que elas não poderiam gestar. E está acontecendo. Entendem? E tudo isso vai enriquecendo. Assim, eu particularmente, eu fico muito... Assim, é uma dopamina que vem no meu cérebro quando eu consigo descobrir essas relações, que eu falo assim, caraca, eu percebi, eu entendi, ficou um pouco mais claro para mim. Entende? Essa daqui eu não tinha programado não, essa daqui só saiu. De Zacarias, Isabel e Sara e Abraão. E é assim, é no cumprimento do dever diário que a gente vai ter um encontro com Deus. Faz sentido?
Os santos, eles não foram santos porque eles tiveram só uma visão lá cabulosa e daqui a pouco eles, tá bom, eu sou santo. Foi no cumprimento do dever, né? Santa Teresa d'Ávila, talvez todo mundo conheça, né? Santa Teresa de Jesus. Pô, teve dia que ela estava entediada, que ela não queria adorar. Ela foi lá pro Santíssimo Sacramento e ela falou assim, ó, eu vou entrar aqui no Santíssimo, eu não tô com vontade de conversar, sabe o que eu vou fazer? Só pra eu ficar na sua presença, eu vou ficar contando os tijolinhos que tem nessa parede. E aí, tem um momento em que Jesus aparece para ela, muito tempo depois, e fala assim, olha, o momento em que você esteve mais próximo a mim foi nesse momento. Foi no momento que talvez você não esteve no seu ápice, mas você falou assim, olha, eu não estou no meu melhor dia, mas eu estou aqui. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. E mesmo que talvez eu não queira orar agora, pelo menos eu vou ficar aqui na sua presença, nem que seja contando os tijolinhos. E é muito mais isso que Cristo espera de nós, essa constância, independente do tempo que a gente passa. Eu não estou agora numa posição de ensinar vocês, eu também tenho que aprender isso, tá? Assim, eu só estou compartilhando o que eu também tenho que aprender. Então, leia mais a Bíblia, comece a acumular figurinhas, comece a acumular essas histórias, esses símbolos. A gente ainda vai ter uma aula sobre simbologia. Tipologia é um pouco diferente de simbologia, vocês também vão gostar da aula de simbologia. A gente vai falar de umas coisas legais, mas essa daí é só para o ano que vem. É só para o ano que vem. Tá, então leia mais a Bíblia, acumule figurinhas. Leia o Antigo Testamento já com conhecimento do Novo, tá bom? Então leia primeiro o Novo Testamento, depois vá para o Antigo. Medite sobre cada evento lido das Escrituras. Então, tá bom, você leu aquilo, tá, ele fez tal coisa. Comece a pensar assim, tá, por que ele fez tal coisa? E comece a tentar imaginar, comece a tentar entender um pouco mais. Esse processo de meditação é o que vai enraizando na nossa alma o conhecimento, que vai fazendo com que tudo vá fazendo mais sentido. Tá bom? E comece a reparar bem no folheto da missa. A gente às vezes ignora, ou às vezes você tem no aplicativo e tá tudo bem, mas a gente ignora os textos que estão ali. E eu, como um protestante que era o cara do Sola Escritura, o cara que lia muitas escrituras, quando eu cheguei na missa e eu comecei a ver a relação que tinha os 3 textos, foi aquilo que me apaixonou. Sério, foi assim, foi o que ganhou meu coração. Que eu falei assim, putz, primeiro porque eu vi aqui na missa só falava da Bíblia, assim, o tempo todo eram vários trechos da Bíblia. E, pô, eu era um cara da Bíblia, então, pô, falei, nossa, a Bíblia o tempo todo na missa, muito legal. Mas quando eu percebi que aqueles textos não estavam em vão, não foi assim, tipo, ó, biscoitinho da sorte, a gente vai montar a liturgia de hoje, um biscoitinho da sorte, o texto que caiu, o versículo da bênção que cair, a gente vai ler na missa de hoje. Não é. Os 3 textos se conectam perfeitamente. E ali é o melhor exemplo de leitura tipológica. Pode ser um exercício que vocês podem fazer todo domingo. Se não for para fazer na liturgia diária, vocês podem fazer todo domingo. Vocês podem pegar o folhetinho e ler aquele folhetinho. Falar assim, tá bom, eu vou ler só os 3 textos e eu vou tentar encontrar relação entre eles. É muito bom. Então ontem, por exemplo, foi da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Beleza. Quais foram os textos? O texto foi Gênesis 3. Eu tô falando só de ontem porque é o que eu lembro, tá? Assim, são muitos textos diferentes, então eu tô só falando de ontem. Mas foi Gênesis 3. Gênesis 3 recorda o quê? A queda de Adão e Eva. Beleza. Então você tem a figura de Eva ali. Ok. Aí você vai pro Salmo. Se eu não me engano era o Salmo 96, não era? Enfim. Confirmem aí. Folheto Povo de Deus. Grande, lendário. Meu amigão. Me acompanhou no começo do meu processo na igreja. Aí foi o Salmo, acho que 96, que é falando assim, que o Senhor operou em mim maravilhas. Beleza. Aí você vai pro Evangelho, que foi em Lucas, se eu não me engano, capítulo 1 ou capítulo 2. Acho que é capítulo 1. Que é a da Anunciação. E logo depois, né, no capítulo seguinte, você tem o Magnificat de Maria, que é quando ela visita Isabel, que ela canta assim, que o Senhor operou em mim maravilhas. E olha, a gente vai ter uma aula só de figuras de Maria. Então a gente está falando de figuras de Cristo. Eu já estou dando um spoiler para vocês, né? Então figuras de Cristo, a próxima vai ser figuras de Maria e a terceira vai ser figuras da missa. Todos os que a gente pode dizer, as tipologias, tá bom? Então existe uma tipologia de Cristo, que é a maior, obviamente, tipologia mariana e uma tipologia da missa. A gente vai ver como a missa está nas escrituras também, beleza? Então é só aula de figurinha. A gente vai ter 3 aulas de figurinha só para aprender a conectar as coisas, para colocar a cabeça para funcionar junto com o texto. Então assim, você pega esses 3 textos, eles estão transmitindo uma mensagem. Na de Cristo Rei, a liturgia é fantástica. É incrível a de Cristo Rei.
Por quê? É o texto de Ezequiel, o desse ano foi o de Ezequiel, que é falando assim, olha, eu vou pastorear o meu povo. O Cristo, o rei, que a gente sempre fala, é sempre como um bom pastor, é um rei pastor, né? Ele está sempre com um cajado na mão. Mas não um cajado de um rei, um cajado de pastor mesmo. Né? A nossa figura de Cristo Rei, ele está com um cetro de rei, mas ele está com os pés descalços, né? Então é sempre uma figura de um rei humilde. E ele está falando assim lá em Ezequiel, né? Ele fala assim, eu mesmo vou apacentar o meu povo. E a ovelha que tiver com a perna quebrada, eu vou enfaixar. A ovelha que não puder ser carregada, eu vou carregar. É muito bonito, né? Enfim, a gente tem que aprender a conectar esses textos. E para mim, a melhor dica é comecem a ler as Escrituras e prestem atenção no folhetinho todo domingo. Se o pároco for bom, ele consegue relacionar os 3 textos. Um pároco bom, você consegue identificar um pároco que tem um bom sermão quando ele consegue juntar os 3 textos. Se ele conseguir concatenar os 3, ele entendeu. Ele está na visão tipológica das Escrituras. Ele conseguiu conectar os textos e trazer uma mensagem. E é muito rico mesmo. Quando você consegue encontrar um padre, um bispo, que consegue unir esses 3 textos, você fala assim, tá, é isso mesmo, é isso que eu queria. Não tem como não ficar interessante um texto das Escrituras. Né? Independente da dicção do padre, independente, se ele conseguir conectar, você fala assim, é verdade. Faz muito sentido. Beleza? Então agora a gente vai para as tipologias propriamente. Tá bom? Então falamos o que é a tipologia e falamos por que é importante e como eu posso aprender mais. Beleza. Então eu peguei alguns personagens das Escrituras e agora até o final da nossa aula a gente vai passar por essas tipologias, tá bom? Então, Adão e Jesus. Muitas das tipologias, elas estão nas próprias Escrituras. Às vezes os apóstolos explicam algumas tipologias. Mas e vocês? O que vocês acham que tem em relação de Adão e Jesus? O que vem na cabeça de vocês? Eu vou tentar fazer aqui alguns exercícios para que a gente comece a perceber como é que se faz tipologia. Beleza? Então, como é que eu faço tipologia? O que aconteceu com Adão? Qual que é a história de Adão? Quem aqui consegue me lembrar? Foi criado por Deus. Beleza. Pecou. Mas não tinha pecado antes. Antes não tinha pecado. E aí a natureza humana ficou corrompida por conta desse pecado. Beleza. Esse é um mais genérico. Agora vamos tentar entrar em mais alguns detalhes. O que Adão fazia no jardim? Cuidava dos bichinhos, caminhava com Deus, beleza. Tinha a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas teve uma tarefa que a gente esqueceu aqui, que está na história. A tarefa que Deus deu para o homem, no primeiro momento, no Éden, foi dar nome às coisas também, né? Então, olha as coisas criadas ao seu redor, dê nome para elas. Essa daqui, pescoçudo, vai ser girafa. Beleza. Claro, foi na língua lá de Adão, né? Então a gente não sabe qual que foi, mas enfim, é girafa, entendeu? Pô, eu não olharia para um cavalo e falaria, tem cara de cavalo, entendeu? Mas, pô, se os caras deram nome, eles sabem mais que eu, entendeu? Beleza. Mas o que Adão faz? Assim, depois da queda, o que acontece com Adão? O que acontece? Ele peca, beleza? Ele é expulso do jardim e ele tem filhos, certo? E aí a gente tem aquilo que a gente chama de pecado original, que é o pecado que todos nós herdamos da origem, original de origem. Então a gente pega da origem de Adão. Então nós somos uma humanidade segundo Adão. Se a gente for lá para Romanos 5, se eu não me engano, Paulo vai dizer que existe um segundo Adão. E esse segundo Adão é Cristo. Então, em Cristo, uma nova humanidade é feita. Só que agora há uma diferença. Então, assim, a gente sempre vai ter na tipologia uma coisa que é muito parecida, que aponta, mas também uma coisa que distancia. Beleza? Então, o que aponta para Cristo aqui? Que Adão foi o pai de uma humanidade. Assim como Cristo é pai de uma humanidade agora. Né? Ele é gerador de uma nova humanidade. Só que a humanidade de Adão é uma humanidade manchada pelo pecado. A humanidade de Cristo, ela restaura a natureza que foi quebrada pelo pecado. Então é uma nova humanidade. É por isso que Paulo vai dizer que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. E é por isso que a gente só se batiza uma vez. A gente ainda vai ter aula sobre sacramentos. Mas é por isso que a gente se batiza só uma vez. Porque o batismo ele é substancial. Ele muda algo em nós, de fato. Ele muda a nossa substância mesmo. E é por isso que a gente só se batiza uma vez. O matrimônio não é substancial. Se a sua esposa vir a falecer, se seu marido vir a falecer,
Você pode se casar novamente. Tudo bem? Eu não faria isso. Viraria monge. Eu viraria monge logo depois. Eu deixo registrado que eu viraria monge. Mas você pode, entendeu? Porque não muda a substância. A Eucaristia a gente comunga sempre porque não muda a nossa substância. A gente confessa porque não muda a nossa substância. Beleza? Mas o batismo sim. O batismo é uma vez só que você se batiza. Porque ele muda a substância. Beleza? Então a gente se torna de fato novas criaturas. Aqui não é só uma... eu me sinto uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Se eu fui batizado, eu sou uma nova criatura. Tá bom? Então, beleza. Então, tem essa relação que a gente pode fazer com Adão. A gente pode dar, por exemplo, colocar a relação também de que, como Adão deu nome às coisas, Cristo agora dá o real nome às coisas. E não nome no sentido... É como ele faz, por exemplo, com Pedro. Porque é o que Deus faz. Quando ele encontra Abrão, ele fala assim, seu nome não vai ser Abrão, vai ser Abraão. Ou quando ele olha para Pedro, ele fala assim, seu nome não vai mais ser... Ai, caramba, como é que é o nome? Simão. Não vai mais ser Simão, vai ser Cefas, vai ser Pedra, Pedro. Entendeu? Agora vai ser Simão Pedro. Então, porque é Deus quem dá o nome real às coisas. Quando é Jacó, que significa o enganador. E ele é trapaceiro mesmo, se você olhar nas escrituras, ele é trapaceiro. Ele vive uma vida inteira de malandragem. Mas quando ele se encontra com Deus, e ele luta, ele usa da astúcia dele para permanecer diante de Deus, que ele fala assim, olha, eu só saio da sua presença quando o Senhor me abençoar. Naquele momento, ele está lutando contra Deus, que talvez seja o próprio Cristo já prefigurado. O texto deixa claro que ele está lutando com Deus. E aí, Deus olha para ele e fala assim, você já não se chamará mais Jacó, você não é mais um enganador, agora você é Israel, você é um príncipe de Deus. Caraca! E muda mesmo a vida de Jacó. Jacó não é mais um trapaceiro. Jacó, se você olhar a partir daquele momento que ele recebe o nome, ele nunca mais trapaceia. Na tradição da igreja, isso ainda os ortodoxos fazem até hoje, quando você se crisma, você se batiza, você recebe um nome. Hoje, normalmente, é muito mais nas ordens, né? Quando o pessoal entra numa ordem, para ser monge, alguma coisa, recebe um novo nome. Porque é exatamente isso. Você se tornou uma nova criatura. E agora, Cristo te dá um novo nome. Faz sentido? Cristo te dá um novo nome. Então, normalmente, quando você vai se batizar, você escolhe o seu nome, quando você já é adulto, né? Quando você vai se batizar na igreja, você fala assim, não, meu nome é esse daqui, que pode ser o nome de um santo, enfim, mas esse é meu nome, entendeu? Porque isso está relacionado ao batismo, tudo isso está conectado. Vocês percebem como está conectado as coisas? Beleza, então assim como Adão deu nome às coisas, agora Cristo dá o real sentido, porque ele é o verbo, ele é o logos. Quem estava na aula passada, viu? Eu não gravei a aula ainda, preciso gravar. Mas quem estava na aula passada viu que Cristo é o logos, ele é a palavra, é ele quem dá razão a todas as coisas. É ele quem dá nome a tudo. Vamos lá que a gente está em Adão, ainda eu tenho a caminhadinha. Mas vamos lá, de Adão surge o filho dele Abel. Caim, obviamente, a gente não faz tipologia de personagens que negam a fé, tudo bem? A gente não consegue fazer uma relação entre Judas e Jesus. Beleza? Faz sentido? Porque Judas traiu, Jesus nunca traiu. Tá bom? Então, só pra gente ter noção, porque eu não vou falar aqui uma relação de Caim com Jesus. Mas eu vou fazer uma relação de Jesus com Abel. Tá bom? Porque toda essa descendência que aponta para Cristo, ela aponta para Cristo. É exatamente isso que eu ia falar. Tá bom? Então, o que eu estava transformando como uma vírgula, na verdade, é um ponto final. Então, tudo aponta para Cristo. Beleza. Então, Abel. O que significa Abel? Alguém lembra? Abel significa sopro. Por que significa sopro, Abel? O que acontece com Abel? O que acontece com Abel? Ele morre como? Rápido. Ele morre rápido, não é? Ele morre jovem. Pô, e era principalmente o tempo, se vocês olharem lá no Gênesis, era o período que as pessoas viviam 980, 800 anos. Metusalém viveu 960 anos. Imagina você viver 960 anos. Entendeu? O povo viveu naquela época. Viveu, entendeu? Viveu. Então, assim, Abel foi morto muito cedo. Ele foi como um sopro. Ele morreu rápido. Não é estranho pra nós quando alguém morre, sei lá, aos 18 anos, 19? Você fala assim, caraca, morreu muito jovem. Agora imagina quando você tem uma escala, tipo, tá, todo mundo aqui vai viver 900 anos. E morreu com 20, entendeu? Então, Abel é esse sopro. O que a gente pode fazer isso em relação com Cristo? Cristo também morre cedo. Cristo também é tirado da terra dos viventes. Abel era o quê? Abel era justo, não era?
O texto diz que Abel era justo. E Cristo era o quê? Justo também. Então eles apontam para essa realidade da brevidade da vida de Cristo enquanto esteve conosco. Então Deus, o ser amado, aquele que era justo, morreu rápido. As pessoas crucificaram ele. E Abel, que era o justo, que ofereceu uma oferta a Deus agradável, e é mais uma coisa que a gente pode relacionar, porque Cristo se oferece como oferta agradável a Deus, ele morre rápido. Ele oferece aquilo que é de melhor. Então Abel oferece o melhor dos seus animais, né? Caim fica com inveja porque ele oferece vegetais para Deus. Quem que gosta de vegetais? Não, mentira, gente. Às vezes vocês gostam de comer uma salada, mas assim, uma carninha, bom demais, entendeu? Bom demais. Mas assim, se me oferecesse uma salada, eu falava, brincadeira, né, velho? Me ofereça uma picanha, um chorizo, entendeu? Me ofereça um bife bom, entendeu? Mas assim, era isso. Deus esperava que fosse oferecido para ele um sacrifício. Você não sacrifica legumes, beleza? Você não sacrifica, Então, Abel, assim como Cristo, oferecem também aquilo que é melhor para Deus. Se vocês olharem lá no Mosteiro de São Bento, na entrada do Santíssimo Sacramento, eu sempre confundo, é sacrário, né? Sacrário, é. Na entrada do sacrário tem um arco. E esse arco tem várias figuras de Cristo, várias tipologias de Cristo. A gente vai falar todas elas daqui. Mas Abel é um deles. E Abel está como? Segurando um cordeiro. Né? Porque Abel é essa oferta. Abel é essa oferta que entrega o melhor e que pela sua justiça ele morre. Por ser justo ele morre. Tudo bem? Então, mais um exemplo. Eu vou acabar pulando bastante, mas a gente poderia falar de vários outros exemplos do Antigo Testamento, como Enoque. O texto diz... Enoque é o cara mais sensacional da Bíblia, porque ele está no começo da criação, ele está no começo da história, e ele já vai viver com Deus. Entendeu? Porque o texto diz que Enoque andou com Deus. E Deus gostou tanto de Enoque, que tomou ele para si. Caraca, Enoque é fera, velho. Enoque não experimentou a morte. O único relato que a gente tem de Enoque são 3 linhas. São 3 linhas, 3 versículos. E Enoque é um cara fera, velho. O cara zerou o game já no começo do game. É muito legal. Entendeu? E assim, o que Enoque pode nos apontar para Cristo? Cristo é o próprio Deus. E aqui inverte, né? Porque se Enoque andou com Deus, agora Deus passa a andar no meio do povo. Deus passa a caminhar no meio do povo. Beleza. Que outros exemplos a gente pode trazer? A Torre de Babel. A Torre de Babel, ela é um antitipo. Então a gente está falando normalmente de tipologias, mas também existe um antitipo, que é o contrário, né? Então a Torre de Babel, se vocês olharem no dia de Pentecostes, o texto da Torre de Babel é lido. E não é em vão. O que acontece na Torre de Babel? Quem que pode me lembrar? O que eles queriam fazer? Por que eles queriam construir uma Torre de Babel? Para quê? Para que eles queriam chegar no céu? Porque sim. Isso. Eles queriam chegar até Deus. Eles constroem uma torre. E todos eles falam uma mesma língua. Certo? E aí o que Deus faz? O quê? Beleza. Ele faz cada um falar uma língua diferente e derruba a torre. Certo? Aí você vai para o Novo Testamento. Quando é o dia de Pentecostes, vocês vão ver lá. A leitura é de Atos 2. Atos 2 é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. E o que acontece em Atos 2? As pessoas são de várias regiões, certo? Elas falam cada uma língua diferente, não é? E aí no Pentecostes o que acontece? Deus une as línguas. Então, o Pentecostes é a Babel invertida. Já não é mais as pessoas fazendo uma torre até Deus, mas agora é Deus descendo como língua de fogo até as pessoas. E aquilo que ele faz para confundir as pessoas, para que elas não falem lá no começo, agora ele está fazendo com que todo mundo fale uma mesma língua. E essa é a igreja. A igreja, embora em alguns momentos ela tenha falado a mesma língua, literalmente, né, através do dom, ela agora é uma coisa só. Então, o que acontece na Torre de Babel? Na Torre de Babel, todo mundo se afasta, não é? Eles mudam a língua, ninguém mais se entende e cada um vai para um canto. Na igreja, agora, embora as pessoas falem uma língua diferente, por região, elas se unem. Elas são uma igreja só. Faz sentido? É muito legal, não é? Eu espero que vocês estejam achando legal, porque isso é muito legal.
Quando eu descobri isso, que eu falei assim, caraca, a igreja é a Babel invertida, eu achei isso massa demais. Eu falei assim, meu Deus do céu, era isso. Fez sentido pra mim. Então assim, se vocês olharem na liturgia do dia de Pentecostes, é isso que acontece. Eu queria ter uma memória muito boa para guardar todos os textos da liturgia. Todas as conexões. Eu só guardei algumas, assim, né? Mas vale muito a pena. Leiam mesmo, porque é muito bom. E talvez se você lesse a primeira vez, você ia falar assim, tá bom, o que tem a ver Torre de Babel? Por que eles me colocaram o texto da Torre de Babel e colocaram Pentecostes? Que raio que tem a ver uma coisa com a outra? E tem coisa a ver. Então, às vezes, é muito mais a gente se debruçar nisso e falar assim, tá, entendi a relação. Beleza? Eu vou avançar um pouco. Eu acho que eu coloquei na ordem errada aqui. Coloquei na ordem errada. Então, eu vou avançar aqui só. Noé e Jesus. A gente pode fazer a relação de que Noé era também um dos únicos justos naquela época. E que ele anuncia uma mensagem de que o fim está próximo e de que esse dilúvio vai acontecer para as pessoas. Cristo vem ao mundo, é justo, e está anunciando para as pessoas que haverá um fim. Né? E aí, o que a própria Escritura faz de relação? Eles fazem a relação do dilúvio com o batismo. Né? Por quê? O dilúvio foi a morte, foi a salvação para alguns, né? Por meio do dilúvio foi a salvação para alguns, mas a morte de todos. O batismo, ele acontece os dois eventos em si, né? Então é a morte de si para nascer para uma vida nova. Então a gente é mergulhado, a gente mergulha nas águas e sai uma nova criatura. Entendeu? Então a gente entra nas águas e sai uma nova criatura. Essa tipologia não sou eu que estou inventando, o próprio apóstolo Pedro, se eu não me engano, faz essa relação. Que ele fala que agora o batismo é a figura do dilúvio. Ele fala alguma coisa assim, mas é lá em 1 Pedro, depois se vocês quiserem ler. Tá? Então é isso. Então, Jesus cria uma nova humanidade, assim como Noé participa dessa nova humanidade. Né? Então, a partir de Cristo, essas novas gerações existirão. Né? As gerações dos filhos de Deus existirão. Assim como a geração dos filhos de Deus surgiu a partir de Noé novamente. Tá. Algumas analogias aqui, talvez que eu faça, são até muito simples para vocês, mas é só para a gente começar a se exercitar. Essa aula aqui é muito mais para isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês esses exemplos para que vocês falem assim, tá, eu quero aprender isso daí também. Eu quero também conhecer. Tá bom? Vamos ver, agora eu queria que vocês me ajudassem nessa. Tá bom? Eu vou colocar aqui uma de exemplo, eu queria que vocês me ajudassem. Isaac. Qual a relação de Isaac com Jesus? Isaac era um sacrifício. Beleza. Quem que oferece o sacrifício? O próprio pai dele. Tá. O que mais que acontece? Isaac tem que subir um monte carregando a lenha que ele vai ser sacrificado. Assim como Jesus carregou a cruz. Carregou o seu próprio lenho, né? Ele carrega o seu... Perfeito. O que mais que a gente pode falar? Essa aqui, Isaac foi poupado, né? Beleza, que entra na diferença. Lembra que a gente falou que todo tipo ele tem uma diferença? Em algum momento ele se distancia? Essa é a diferença. Perfeito. Isaac reclama de alguma coisa enquanto ele está sendo sacrificado? Acho que não por essa escritura. É exatamente isso, ele não fala uma palavra. Ele não fala uma palavra. Como uma ovelha muda. Ele pergunta onde está o sacrifício. Isso. E aí, Abraão só fala assim, Deus proverá pra si e vai amarrando o cara, né? Pô, se meu pai fala assim, ó, Deus proverá pra si e vai me amarrando, eu falei, vixe, então lascou, velho. Então eu que vou de Vascão hoje. Então é isso, entendeu? Então ele, como uma ovelha muda. E quem vai depois profetizar sobre Cristo como uma ovelha muda é Isaías. Lá em Isaías, no capítulo 53, ele vai falar que como uma ovelha muda, ele foi entregue aos seus tosqueadores. Né? Ele foi entregue para a morte, para o abatedouro. Né? E Cristo também, ele não reclama de nada. Né? Você não vê Cristo na cruz, tô aqui. Entendeu? Vacilaram comigo. Não, e quando ele fala, é sempre perdoando alguém, né? Ele te perdoa, o pai perdoa, ou ele fala, tá consumado. Mas ele nunca tá reclamando, você nunca vai ver Jesus reclamando lá na cruz. Tá bom? Ele tá ali suportando, assim como Isaac também suportou. Vocês percebem? Então, assim, para eu conseguir fazer essas analogias, eu preciso entender as duas histórias. Entendeu?
preciso lembrar de detalhes das histórias para conectar. Então, outro exemplo que eu vou dar para vocês. Ou, vou fazer um outro exercício. O que vocês imaginam que acontece no Antigo Testamento que se relaciona com a crucificação de Jesus? Eu vou dar uma dica, tá? Em João, no capítulo 3, Jesus vai falar. Jesus mesmo fala qual que é o símbolo, qual que é o tipo. Enfim, depois vocês podem ver, mas lá em João 3 ele fala assim: assim como Moisés subiu a serpente no madeiro, assim também o Filho do Homem será pendurado. Para que todo aquele que olhar... Porque o que aconteceu? Alguém se lembra da história da serpente? O que acontece na história da serpente? Moisés sobe uma serpente de bronze, eu acho, e certo. todo aquele que olhasse para a serpente ficaria curado. A galera está doente, né? Tá pegando epidemia. E por que isso? Por que eles estavam doentes? Você lembra? Estava reclamando do maná. Por desobediência deles. Eles estavam desobedecendo, aí o que acontece? Eles começam a ser picados por um monte de serpente. Uma praga mesmo, todo mundo começa a ser envenenado, o povo fica desesperado, fica em choque, porque é isso que vocês vão ver em Êxodo. É o povo reclamando e vindo até Deus. Reclamando e vindo até Moisés, falando: Moisés, resolve isso. Resolve o que a gente mesmo fez. Conserta as nossas... conserta as nossas mancadas, conserta as nossas lambanças. E aí, Deus fala assim para ele: tá bom, então você vai construir uma serpente de bronze, você vai colocá-la no madeiro e você vai subir ela, de modo que todo mundo que olhar para aquela serpente vai ser curado. Quem olhar para aquela serpente vai ser curado. Ou seja, o que Cristo faz? Todo mundo está manchado pelo pecado. Cristo é erguido. E todo mundo que olhar para Cristo será salvo. Entende? Claro, e os tipos, eles apontam sempre para uma realidade menor do que para maior, que é o próprio Cristo. Entendeu? Então, se era para curar de um veneno, que é um veneno, uma coisa física, agora Cristo está curando o nosso pecado. Tá bom? Que é uma coisa muito maior. Beleza? Então a gente precisa ter isso em mente. São esses eventos, e alguns a própria Escritura vai fazer. O próprio Cristo faz essas tipologias. Ele mesmo fala. Ele fala assim: olha, olhai os lírios do campo, como se vestem não, o que ele fala? Ele fala assim: no dia do juízo, o povo, a rainha de Sabá, que era pagã, que foi até Salomão para ouvir a sabedoria dele, vai apontar o dedo para vocês e vai julgar vocês. Porque vocês estão diante de alguém que é maior que Salomão. Insano. Essa declaração de Jesus é insana. Ele fala assim: olha, vocês estão diante de alguém que é maior do que Salomão, que é mais sábio do que Salomão. E o que vocês fazem diante disso? Porque a rainha de Sabá saiu lá do Oriente para trazer ouro. Ouro e tudo que era de precioso. E o que vocês oferecem a mim, que sou maior do que Salomão? Então ele mesmo aponta, né? Eis aqui quem é mais sábio do que Salomão. E tem uma relação aí com os seis magos ou não? Dos 6 magos, a gente pode até tentar fazer essa relação, né? Porque os 6 magos também, como a rainha de Sabá. Sim, a gente pode fazer da rainha de Sabá com 6 magos. Entende como a gente consegue conectar? Eu não tinha pensado nessa conexão, mas sim. Os 6 magos, o que eles trazem para Jesus? Lá do Oriente. E assim, eles são reis magos, então eles são sábios. Então eles estão indo diante de um rei que eles consideram já mais sábio, né? Então assim como a rainha de Sabá, que trouxe o melhor dela para rei Salomão por causa da sua sabedoria, porque ela queria ouvir a sua sabedoria, claro, ali eles ouviram o choro de um bebê, mas eles já sabiam que aquele era o rei sábio, o rei por excelência, o rei que Platão desejava, né? Quando ele estabelece a sofocracia, o poder para os sábios, ele fala que o grande rei é o rei sábio, o rei que deveria reinar deveria ser um filósofo, porque ele teria sabedoria, ele saberia julgar as coisas com justiça. E ali estava o rei sábio por excelência, que é mais sábio do que Salomão, mas estava ali o rei sábio. Então, muito boa. É isso daí, a tipologia é isso, a gente pegar essas figuras, pegar os símbolos que estão juntos com ela. Então, ouro, tá, a rainha de Sabá também trouxe ouro para um rei, beleza. O que os reis magos estavam fazendo? Levando ouro também, incenso e mirra, levando aquilo que eles tinham mais de precioso, beleza? É assim que a gente vai fazendo essas conexões. Então, eu falei do Isaac, a gente falou do Isaac.
José do Egito. José do Egito tem muita coisa parecida. Muito evento parecido mesmo com o de Cristo. Vocês se lembram da história de José? Me lembrem aí. Eu sei que ele foi vendido pelos irmãos, Certo? aí ele foi pra corte, aí lá ele virou assistente do rei, uma parada assim. Ele era o filho predileto. Os irmãos dele foram presos, ele salvou os irmãos, isso foi nessa linha. Perdoou os irmãos. É isso aí. Então, assim, no fundo vocês sabem das histórias, né? Às vezes porque a gente aprendeu muito na catequese, a gente cresceu ouvindo. Mas às vezes é muito melhor quando a gente consegue ler o texto e pegar a história. Mas assim, ambos se tornam escravos, servos mesmo, né? Eles estão numa posição de servos. As vestes de ambos são rasgadas, né? Na cruz, eles lançam sortes com as vestes. E é o mesmo que acontece com José. Rasgam as vestes e lançam por sorte. Beleza? Eles são falsamente acusados, né? Então, José é falsamente acusado pela esposa do... Não é do faraó, a esposa do governador do Egito. A mulher de Potifar, né? Quem? Não, esse é Moisés. Moisés mata um homem. E ele foge. É, Moisés. Aí, a mulher de Potifar acusa ele indevidamente, ele é preso. Cristo também foi acusado falsamente. Os irmãos de José o traem. Jesus é traído por Judas. O pagamento da traição para José são moedas de prata. Judas trai como Jesus? Moedas de prata. Ambos vão para o Egito. Claro, em momentos distintos, né? Então, José é levado como escravo para o Egito e Jesus é levado fugido, né, para o Egito. E ambos, no final, ocupam a destra do rei, né? Então, José, como governante, está à destra do faraó e Jesus, como rei, está à destra do pai. Beleza? Alguns símbolos simples, que, claro, a gente pode explorar muito mais, né? Vamos ver. Moisés. Moisés é importantíssimo e tem muita relação com Jesus. Gente, vocês estão acompanhando? Tá ficando tedioso? Se tiver tedioso, ó, bebe uma água, que ó, levanta que o negócio é bom, entendeu? É bom demais aprender sobre a Escritura. Moisés e Jesus, né? Então o que a gente pode falar? Quem que lembra a história de Moisés? Mas desde o começo, porque Moisés fala desde o nascimento dele. Por cima, assim. Por cima. Depois a gente vai entrando nos detalhes. Vai. Foi colocado numa cesta lá no rio, né? Aí ele é adotado pelos egípcios. Uhum. Ele cresce lá. Uhum. Pela rainha. Aí ele cresce lá na corte e depois liberta os judeus que eram escravizados no Egito. Perfeito, perfeito. Então, é isso. Resumidamente, é isso, né? Então, Jesus. Por que Moisés é colocado numa cesta e jogado no rio? Estão matando as crianças. O que acontece quando Jesus nasce? Matam as crianças. E para onde ele vai? Para o Egito, não é? Então, de certo modo, a vida de Jesus ela está muito relacionada com a vida de Moisés, de fato. Então, do mesmo modo, Jesus passa sua infância no Egito, até os 10, 11 anos. Ele fica no Egito. Ele é educado no Egito, né? Um pouco da cultura egípcia, querendo ou não. Depois, ele volta para Jerusalém, que era a terra prometida, né? Beleza. Aí, você vê que, por exemplo, Moisés é educado na melhor educação dos egípcios. E você vê que Jesus, aos 12 anos, está ensinando no templo, né? Então, já também numa posição de mestre, uma posição já de autoridade. Então, eles são perseguidos desde o nascimento. As outras crianças também foram perseguidas e mortas, né? Eles são tecnicamente um dos poucos sobreviventes, né, daquela época. O que os dois fazem? Eles conduzem o povo para fora do Egito, né? De certo modo, Moisés tira do Egito físico e Jesus tira do Egito espiritual, que é o pecado, né? Dessa vida do pecado. O Egito é sempre essa representação do mal, do pecado, né? Então, quando vocês olharem, por exemplo, nos Salmos falando sobre o Egito, eles estão falando sobre essa noção do pecado, de uma vida pregressa e inimiga de Deus.
Então, eles conduzem o povo para fora do Egito, para adorar a Deus. E Jesus conduz o povo para fora do Egito do pecado para adorar a Deus também. Moisés traz os 10 mandamentos, Jesus traz o Sermão do Monte. Né? Então, qual que é a relação aqui? Quando Moisés vai falar dos 10 mandamentos, ele fala de onde? De uma montanha. O povo está embaixo, ele está em cima da montanha, falando o que Deus está dizendo para eles. Agora, no Novo Testamento, não é mais um intermediário, é o próprio Deus que se senta na montanha, e a montanha é sempre um símbolo de Deus, esse lugar alto. Né? Por isso que os profetas, normalmente, quando eles iam se encontrar com Deus, era num monte, numa montanha. Então, Jesus está em cima da montanha, claro, vamos imaginar uma proporção mais normal, né? Porque às vezes o cara está no pico e ninguém ouve lá embaixo, né? Então, mas ele está em cima do monte, e ele está transmitindo. E ele fala assim, olha, eu não vim substituir o que Moisés falou, mas eu vim para cumprir o que Moisés falou. E ele vai acrescentando. Então assim, está escrito tal coisa. Eu, porém, vos digo. Então ele já vai acrescentando aquilo na lei. Entendeu? Então, aqui é o próprio Deus já trazendo essa condução. Né? Moisés, por exemplo, ele converte água em sangue, mas como uma praga. A primeira praga é converter água em sangue. Jesus, ele converte água em vinho e depois de vinho para sangue, mas não como uma praga, mas como uma bênção, como um milagre. Que é o primeiro. Então, assim, o primeiro milagre. E esse eu gosto demais, o de Canaã, porque ele aponta diretamente para Êxodo 19. E esse a gente vai ler o texto. Eu queria que vocês lessem comigo. Rapidão. Eu tinha deixado Canaã para frente, mas como eu falei agora já de Canaã, a gente já lê agora. Gente, vamos falando do horário aí, né? Tem o quê? 15 minutos? Tá, vamos lá. Gente, tinha muito mais figura, então vou deixar depois o PDF com vocês. Vocês se deliciem, tá, com essas figuras. Jó eu não fiz, mas também é um bom que dá pra fazer, entendeu? Depois pode até fazer e trazer pra nós, se você quiser. Por favor, traga-nos a relação. Mas as bodas de Caná. Abre aí o texto em João, capítulo 2. Não, guarda essa página, guarda João 2 e vai lá para Êxodo no capítulo 19. Deixa as duas marcadas que a gente já vai ver a relação entre as duas. Êxodo 19, versículo 10 e 11. Quem pode ler para mim? Vai. O Senhor lhe disse: vai ao povo, santifica-os, hoje e amanhã, que lavem suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, pois ao terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Beleza. Agora vamos para João 2. Bem no comecinho. Pode ler os primeiros versículos. Eu falo para parar. No terceiro dia houve um casamento em Caná, na Galileia. Pode parar. Pode parar. É isso. No terceiro, o que aconteceu em Caná? O que marca o evento de Caná? Não é tanto o milagre em si, mas o que representa o evento de Caná? Não, vamos lá. É a aparição pública de Jesus, certo? É o início do ministério de Jesus, a aparição pública. O que Êxodo está falando assim? No terceiro dia, eu vou aparecer para o povo. No terceiro dia, eu vou aparecer para o povo. Lá do Monte Sinai. Então aqui é a aparição de Deus, de fato. Ele está falando assim, agora eu vou aparecer no meio desse povo, no terceiro dia. Beleza? Então, são essas pequenas relações que a gente vai fazendo, que a gente vai falando assim, é isso aí. Faz sentido. Então no terceiro dia, Deus está se manifestando no povo. E no terceiro dia, nas bodas de Caná, Deus se manifesta. E começa ali a sua aparição. Beleza? Então, agora ele já não converte mais água em sangue para maldição, mas agora vinho em sangue para bênção. Eu vou acelerar aqui bastante. Tinha Melquisedeque também. Melquisedeque é um símbolo que a gente sempre ouve na oração eucarística, né? Por quê? Os dons de Melquisedeque, perfeito. O que ele oferece? Não lembra?
Tá bom. Alguém lembra o que Melquisedeque oferece como sacrifício? Melquisedeque oferece pão e vinho. O que Cristo oferece para nós? Pão e vinho. Beleza? E mais, né? Por que Melquisedeque é alguém tão incrível? Assim, Hebreus vai explicar sobre Melquisedeque. Que ele fala assim, olha, Melquisedeque não fala de que geração que ele é, de onde que ele vem. Só fala que ele é rei de Salém. E rei de Salém é justiça e paz. Adivinha o que Cristo é? É justiça e paz. E mais, como ele não tem geração, também Cristo é eterno. Então, Hebreus vai apontar... Hebreus é muito bom, é uma carta muito boa mesmo, tem muita tipologia. E ele vai apontar que Melquisedeque, eu tinha esquecido o nome, Melquisedeque, ele é o rei eterno, ele é um símbolo do rei eterno, porque ele não tem geração e nem fim. E mais, é Abraão que vem se dirigir a ele. Né? Abraão vem oferecer para ele o dízimo, vem pagar o dízimo para Melquisedeque. E você só oferecia o dízimo para alguém que era superior a você. E para um judeu, Abraão é o pai da fé, pô. Ele é o cara, entendeu? Então, Melquisedeque aponta para o Cristo. Certo? Ele é o rei. Jesus é, por excelência, o rei da justiça e da paz. Ele oferece vinho e pão, que na verdade são corpo e sangue. Então ele oferece uma coisa mais excelente. Tá bom? E, assim como Abraão foi até ele, assim também, como Jesus diz em João 8, ele diz assim, Abraão sonhou com o dia em que poderia me ver. Porque antes que Abraão fosse, eu sou. E aí é quando eles querem apedrejar Jesus. Porque quando ele diz isso, antes que Abraão fosse, eu sou, ele está literalmente dizendo que ele é Deus. As pessoas querem apedrejar Jesus por blasfêmia. Quando ele fala assim, eu sou, ele está pegando o mesmo termo que Deus diz lá em Êxodo 3,14. Quando ele fala, quando ele se apresenta na sarça para Moisés, que ele fala assim, eu sou o que sou. No grego, o termo é literalmente ego eimi. Claro, lá é em hebraico, né, no Antigo Testamento, mas a tradução para o grego é ego eimi. E se vocês olharem em João, toda vez que ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou tal coisa, ele está falando exatamente essa palavra. Ego eimi, eu sou, eu sou. Ele está o tempo todo usando o título divino para si. Por isso que João é o cara fera, entendeu? Eu vou defender para sempre o Evangelho de João como o melhor livro. E disparado, entendeu? João é o teólogo por excelência. Eu sou. Bom, outra coisa legal, um item. O tabernáculo. Tabernáculo. Quando o povo de Israel, ele sai do Egito, eles estão andando no deserto. E aí vai mais uma figura aqui pra gente. Jesus andou 40 anos no deserto. O povo de Deus andou 40 anos no deserto. Jesus andou 40 dias no deserto. O povo foi tentado durante esses 40 anos. Jesus foi tentado nesses 40 dias. A diferença é que o povo cedeu às tentações. Jesus não cedeu às tentações. Então em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu. E mais, enquanto o povo estava caminhando, Deus quis fazer presente de um modo excelente. Ele quis fazer assim, olha, construam para mim um tabernáculo, beleza? Construam um tabernáculo, que ali é onde a minha presença estará. Então é durante o deserto que eles constroem a arca, eles constroem o tabernáculo, eles constroem todas as coisas. E aí, quem puder abrir para mim lá em João, no capítulo 1, versículo 14. Quem achar pode ler para mim. A gente já vai partir para o encerramento, mas... João 1,14. Ah, tá bom. Tá bom. Pode ler. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Perfeito. Então, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, se vocês pegarem no grego essa palavrinha, significa literalmente, e ele tabernaculou entre nós. Ele se fez esse tabernáculo por excelência. Então, se antes era um tabernáculo passageiro, que você desmontava e montava quando você precisava andar,
agora é um tabernáculo presente, de fato. Cristo se tornou o tabernáculo por excelência e caminha entre nós. Gente, tinha muito mais exemplos mesmo, assim, ó. Tem uma lista aqui. Marcos, Pode falar. Aham. você está falando aí, tipologia, então, é o que as representações das figuras que a gente tem no Antigo Testamento que levam para o Novo Testamento. Tem Sim. uma analogia. Sim. A gente poderia traçar outra tipologia com a volta de Cristo? Podemos. Eu só teria que lembrar. Existe alguma coisa nesse sentido? Assim, o que você tem no Antigo Testamento são as profecias de que viria um rei para julgar, né? Que vai julgar as nações. Eu teria que pesquisar um pouco mais, tá? Para falar sobre a volta propriamente. Para falar sobre... Que seja mais ou menos nesse mesmo sentido, né? Você fala da segunda vinda, né? Você... Ah, tá. Eu teria que ler um pouquinho mais, tá? Hoje eu não tenho uma de cabeça, assim. Fazer esse paralelo antigo e novo, né? Mas não sei. Mas novo e futuro. Sim. Acho que a gente pode... Tem algumas profecias que falam sobre isso, mas um personagem que trate disso, acho que não. A escatologia vai mais ou menos para essa direção, né? De tentar criar esse Isso. Essa daí eu vou ficar te devendo, mas... Escatologia, que é o estudo do fim, então ele vai mais ou menos nessa linha de tentar criar esses paralelos entre, para tentar ver como é que a coisa vai ser e tal. Esse daí eu teria só que pegar um pouco mais pra ver se tem, assim, de personagem que sirva de tipo, eu acho que não. Assim, de que volta novamente, acho que não, mas eu vou dar uma pesquisada, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tá, a gente tem mais 4 minutos, deixa eu ver se dá pra falar de mais algum. A do Éden a gente vai deixar pra de simbologia, que aí eu vou tratar os elementos propriamente. Que aí a gente vai tratar por que era uma serpente, por que era uma serpente numa madeira, por que a gente relaciona isso. Aí quando a gente entrar nos símbolos, a gente vai falar sobre o Éden, no sentido das duas árvores. A gente vai... Aguardem. Espero que vocês guardem a expectativa aí pro próximo ano, que a gente vai tratar desses temas bastante, tá? Simbologia é bom demais. Simbologia é bom demais. O último que eu vou terminar aqui, então, vai ser com Moisés, Elias e Jesus. Esses 3 personagens. O que Moisés e Elias têm em comum? Vocês conseguem imaginar? Conseguem? Alguém consegue? Beleza. Eu vou trazer então aqui para vocês. Moisés e Elias são aqueles que têm um encontro com Deus em cima do monte. Beleza? Deus chama eles para a montanha. Para Moisés é ainda mais claro, porque às vezes tinha um momento quando Moisés vai receber os 10 mandamentos, que ele fica 40 dias na montanha, tem mais pessoas ao lado dele. E Deus fala assim, ó, eu só quero que Moisés venha. Moisés vai vir ao meu encontro, vocês se esperam daí de baixo. Beleza. Então vamos ler os relatos aqui rapidamente. Em Êxodo 33, aqui não é tanto ele subindo ao monte, mas é ele conversando com Deus, Moisés, que ele fala assim, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar por toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Então é isso que Deus está falando para ele. Você quer me ver, mas você não vai ver a minha face. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porá sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Beleza? Ele fala assim, a minha face vocês não vão ver. Vamos para Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias
e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas e a espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para tirar. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então ele não viu a Deus. Beleza? Ele não viu a Deus. Agora, lá em Mateus, no capítulo 17, diz assim: e aconteceu que... Nossa, eu peguei errado a referência. Quem puder ir, abre para mim em Mateus 17. Eu peguei errado a referência. É Mateus 17. Mas pode ler os primeiros versículos. 17. Isso. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias falando com ele. Beleza, até aí. O que aconteceu? Ele leva os discípulos até um monte, numa montanha, que é o Monte Tabor, que a gente chama, né? Monte Tabor. Ele leva até o alto dessa montanha. E lá, as vestes dele ficam branca, ele brilha mais do que o sol. E naquele momento, aparecem Moisés e Elias. Exatamente os dois que queriam ver a Deus e não puderam. Eles só ouviram a Deus, porque eles não poderiam ver a face ou eles morreriam. E o que acontece agora com Moisés e com Elias? Agora eles estão vendo Deus. De frente com eles, estão olhando para o próprio Deus. Então, esse é um pouco daquilo que a gente ia falar hoje, sobre as tipologias. Eu espero, sinceramente, que através dessas figuras, o desejo de vocês desperte para contemplar mais a Deus em todas essas situações, em todas as passagens das Escrituras. Porque nós não estamos só diante de uma figura, nós estamos agora diante da realidade. E nós temos o prazer de viver essa fé. Eu espero que vocês tenham percebido a riqueza que existe em todos esses símbolos, essas imagens, para que a gente continue aprendendo. O material que eu vou compartilhar com vocês depois tem aqui mais analogias de Davi, de Salomão. Tem muita analogia ainda. Tinha muito mais que eu poderia fazer, tá? Tem algumas que talvez eu possa até enriquecer aqui o material antes de mandar para vocês, colocar citações. Mas por hoje vamos tratar só desses exemplos, tá bom? Vamos levantar e vamos concluir o nosso encontro. Gente, será que está transmitindo ainda? Eu espero que sim. Está transmitindo. Beleza. Então, repetir de novo. Tem uma plaquinha de Feliz Natal aqui. Vou deixar a plaquinha para o povo ver. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós.
Nosso encontro foi realizado e sempre será realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.